Austin Metcalf, de 17 anos, participava de uma competição de atletismo escolar. Austin não voltou para casa porque foi esfaqueado no peito por Carmelo Anthony, de 17 anos, um estudante de outra escola. Nós não sabemos o que foi dito. Nós não sabemos que ameaça foi feita. Mas o que Carmelo disse foi que ele ia partir para cima de mim. Ele deveria ter os mesmos direitos que Kyle Rittenhouse teve. A confusão começou quando Carmelo entrou debaixo da tenda com Austin e seus companheiros de equipe e Austin disse para Carmelo sair. O que aconteceu em seguida será discutido no julgamento. Austin agarrou Carmelo, criando uma situação em que ele estava diante de uma ameaça de lesão corporal grave? Ou Carmelo simplesmente exagerou e esfaqueou Austin no peito? Independente do que você ache que aconteceu entre Carmelo e os meninos Metcalf, meus 3 filhos mais novos, meu marido e eu não fizemos nada para merecer ser ameaçados, assediados e caluniados. O clima no fórum está tenso, e esse é um caso que dividiu completamente a comunidade. Carmelo Anthony estava justificado em enfiar uma faca no peito de Austin Metcalf. A tensão neste caso é real. Austin Metcalf, a vítima, é branco. Carmelo Anthony, o réu, é negro. E pode acreditar, isso é um fator na comunidade e pode ser um fator dentro da sala de audiência. Mas este é um caso de legítima defesa. Carmelo Anthony vai ter que subir no banco das testemunhas e contar ao júri exatamente por que fez o que fez. Será que ele pode convencer o júri de que Austin Metcalf merecia levar uma facada no peito porque estava ameaçando Carmelo com grande dano físico? Eu sou Vini Politano. Vamos investigar. Austin Metcalf tinha apenas 17 anos. Toda vez que faço uma matéria envolvendo jovens assim, é de partir o coração, Porque se perde tanto, tanta promessa, tanta vida se vai. E então uma família precisa enterrar um filho. Isso não deveria acontecer. Quando ocorre, precisamos analisar atentamente como aconteceu. Agora, neste caso, o réu Carmelo Antônio também tem apenas 17 anos. Então, independentemente de como você olha para esse caso, o resto da vida dele agora estará nas mãos de um júri tentando descobrir, ok, ele realmente foi ameaçado? Ele foi a vítima neste caso? O assassinato foi justificado? Então, há muito em jogo do ponto de vista dele também quando você olha para o que aconteceu aqui. Mas ele está vivo e Austin Metcalf não está. Tudo isso, quando você analisa os fatos, não faz sentido nenhum. Parece que é uma briga, um confronto fatal por absolutamente nada. O que infelizmente muitas vezes acontece quando estamos falando de adolescentes e garotos agindo impulsivamente. Como se nada acontecesse aqui. Eles sequer se conheciam antes disso? Tipo, por que isso passaria de, algo como sai daqui para alguém acabar morto? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Agora, outra coisa que aconteceu nesse caso e que dividiu a comunidade. As pessoas veem isso de formas muito diferentes, mas são muito apaixonadas dos dois lados. E muito disso tem a ver com a cor da pele das duas pessoas envolvidas nisso. A vítima de 17 anos, o réu de 17 anos, um é branco, o outro é negro. E essa divisão está entrando nesse caso, nessa história, e no final das contas, no que está acontecendo no tribunal. Tudo bem, vamos chamar nosso âncora da Cor TV, Cody Thomas, que está em McKinney, Texas, onde tudo isso está acontecendo. Eu tenho falado, Cody, sobre o caráter divisivo desse caso e como ele meio que polarizou a comunidade. Conte como está o clima no tribunal no início do julgamento. Sim, Vini.
Eu cheguei aqui mais cedo hoje de manhã e, sinceramente, Vini, estava um pouco mais calmo do que eu esperava, considerando toda a polarização que esse caso gerou em todo o país. Claro, esse caso ganhou muitas manchetes, mas também pela forma como tudo isso é visto. Temos um jovem negro que esfaqueou um branco, então quem acompanha a história terá opiniões diferentes sobre isso. Mas se você olhar atrás de mim, em frente ao tribunal, não há muita movimentação. Vini, se eu caminhar para cá, estou indo para longe do tribunal. Então, se você olhar aqui para trás, isso deve estar a uns 100 metros de distância, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Dá para ver que alguns desses manifestantes vieram para cá agora. Eles chegaram nos últimos 20 minutos enquanto eu estava aqui. Não estavam aqui de manhã. Vejo uns 15, 20 deles por aqui e parecem apoiadores do Carmelo Anthony. Eu vi algumas placas do Black Lives Matter ali fora. Não vi ninguém do lado do Austin Metcalf nessa situação aqui. Não sei se eles estariam aqui nesse estacionamento. Ouvi que no início da semana houve uma situação envolvendo apoiadores do Carmelo Anthony. Eles tinham apoiadores da família do Austin Metcalf naquela parte do estacionamento, mas agora não tem ninguém lá. Mas de novo, Benny, está um pouco mais devagar do que eu esperava. Tem de novo umas 15, 20 pessoas aqui. Eles estão tocando instrumentos, estão entoando palavras de ordem ali. Há alguns veículos de imprensa aqui, mas o dia segue tranquilo neste tribunal durante a seleção do júri. Agora, Cody, quero dizer, as barreiras. Eles afastaram todo mundo do tribunal. Eles estão realmente tão preocupados com o que pode acontecer aqui? Sim, é uma história polarizadora, com muita emoção e clima tenso, especialmente nesta comunidade devido ao caso. Você pode ver as barreiras logo atrás de mim. Nenhum carro pode passar por essa parte da rua em direção ao tribunal, por isso colocaram barreiras aqui novamente. Agora viro para onde vejo os manifestantes ali embaixo. Eles têm, você sabe, aquela torre alta de câmeras ali, monitorando o estacionamento. Você vê as barreiras lá atrás impedindo a entrada de carros, mas a segurança está realmente reforçada. Eles têm barreiras aqui. Eles têm barreiras dentro também, na verdade. Entrei na sala do tribunal por cerca de 30 minutos antes de voltar. Há duas áreas de assento, uma aqui e outra à direita, além do corredor por onde as pessoas entram. Havia barreiras ao lado dos assentos para evitar que as pessoas interagissem ou tocassem em outras ao entrar, fossem testemunhas ou não. Dentro do tribunal, Vini, a sala é pequena, com cerca de 65 assentos. Conversei com o responsável pela comunicação com a imprensa. Ele disse que 45 assentos já estão ocupados entre a imprensa e 15 pessoas de cada lado, das famílias de cada parte. Então, isso dá 30. E aí, somando com o pessoal do tribunal, 45 assentos já estão ocupados antes mesmo do público em geral poder entrar. Então vai ser uma situação bem apertada aqui e, claro, a gente sabe que o juiz está impondo a lei, sem gravação lá dentro, sem transmissão ao vivo, sem eletrônicos. Só pessoas como eu, da imprensa, podem ter eletrônicos para anotar lá dentro e eles monitoram rigorosamente para garantir que não façamos ligações ou enviemos mensagens, apenas anotemos. Não é permitido usar camisetas ou itens com mensagens ou sentimentos sobre as partes. As regras são rigorosas e o controle é total, neste caso, no Texas. Sim, eu sinto que eles veem isso como um barril de pólvora prestes a explodir. E como nos julgamentos, Cody, sempre há um veredito. Então, meu palpite é que não importa quanto tempo o caso leve, quando chegar a hora de anunciar o veredito, eles provavelmente vão aumentar ainda mais a segurança. Acho que sim. Já vimos isso em grandes julgamentos, especialmente no caso da Karen Reed. Você e eu estávamos lá. Nós vimos toda a correria que aconteceu lá e como eles colocaram aquelas barreiras bem longe do tribunal. Então, imagino que conforme esse julgamento começar, esperamos que as declarações de abertura comecem amanhã. Eles ainda estão na seleção do júri hoje. Eles estão fazendo isso desde segunda-feira. Eu conversei com o pessoal da imprensa lá dentro. Eles disseram que havia um grupo de cerca de 600 jurados. Acho que 589 era o número exato e agora eles reduziram esse número para 250. Eles vão selecionar desse grupo para buscar um júri imparcial, o que, Vini, deve ser difícil pela natureza do caso. Afinal, todo mundo conhece esse caso. Eu imagino que, especialmente aqui nessa comunidade, eles conhecem esse caso e têm suas opiniões sobre ele. Então, estamos no meio da seleção do júri agora. Mas, Benny, quando o julgamento começar, independentemente da duração, nos dias finais, quando o veredito estiver próximo, será decisivo. Eu imagino que isso vai ser, sabe, como Norte e Sul, como o Polo Norte e o Polo Sul, quando se trata da gravidade emocional do que está acontecendo aqui dos dois lados. Com certeza. Pintando um quadro muito claro para nós, Cody Thomas, no Texas. E Cody Thomas ainda está conosco no tribunal.
Cody, quero falar sobre o que aconteceu agora, entrar em alguns dos fatos e das alegações do caso. O que estava acontecendo? Por que esses dois jovens de 17 anos, porque eles tiveram esse conflito? Quais eram as circunstâncias em torno de tudo isso? Sim, Benny, você falou da idade, é triste. Dois jovens de 17 anos com a vida pela frente, prestes a se formar. Mas, Benny, em abril de 2025, eles participavam de uma competição de atletismo em uma escola de ensino médio em Frisco, Texas. Se você já foi a uma competição de atletismo, sabe que várias escolas ficam juntas nas arquibancadas, cada uma com sua tenda identificando a escola. Então, além de terem as tendas montadas para se protegerem do sol, nesse dia em particular, houve um pequeno atraso por causa da chuva. Começou a chover e tudo mais. Agora, Carmelo e Austin estudavam em escolas diferentes. Eles não se conheciam, não havia nenhum histórico entre eles. Não sabemos, isso foi o que ouvimos. Carmelo Anthony estava na tenda da escola de Austin Metcalf, mas ninguém sabia o motivo ou se ele tinha amigos lá. Nós não sabemos se ele estava apenas, dando uma olhada como aluno de uma escola rival. Não sabemos se ele estava conversando com alguma garota, algo assim. Não sabemos por que ele estava lá. Mas Austin Metcalf, você sabe como jovens ficam agitados com escolas rivais. Ele disse algo como, sai debaixo da nossa tenda. Nós não sabemos exatamente as palavras ou a forma como foi dito, nem o quão agressivo ou não agressivo pode ter sido, mas basicamente, Austin disse para Carmelo sair debaixo da tenda. Agora começa uma discussão verbal. E de acordo com algumas testemunhas oculares lá, alguns dos estudantes que deram depoimentos à polícia, eles dizem que viram Carmelo em algum momento colocar a mão na mochila e deixar a mão lá, dizendo algo como, encosta em mim para ver o que acontece. Garotos de 17 anos não esperam que alguém saque uma faca, então Austin Metcalf se aproxima e tenta empurrá-lo. Carmelo, com a faca na mão, esfaqueia Austin no peito, que morre sangrando nos braços do irmão gêmeo nas arquibancadas. Carmelo foge e a polícia afirma que, ao ser abordado, ele admitiu ter esfaqueado, alegando legítima defesa, pois Austin estava indo para cima dele. Mas, Benny, o que mais me chamou a atenção aqui e uma das maiores perguntas desse caso é que, mesmo com tudo isso, esses são só os fatos. Por que Carmelo estava com uma faca? E, além disso, por que ele estava com ela nas dependências da escola, o que por si só já é ilegal? Tenho certeza de que isso será muito prejudicial quando o julgamento começar e os depoimentos forem apresentados. Não sei como a defesa dele vai explicar isso. Por que você estava com ela se vai alegar legítima defesa, já tinha uma faca e estava pronto para agir? Vamos ver como isso será no tribunal. Certo, e já vimos outros casos. Nós cobrimos isso recentemente aqui na Court TV, em Connecticut. O caso envolvendo o jovem lá que novamente tinha uma faca. A defesa dele, a legítima defesa, era que ele estava cercado por um grupo de pessoas que estavam batendo nele. Neste caso, sabemos se era só Austin Metcalf e Carmelo Anthony, ou se era Austin Metcalf mais seus companheiros de equipe contra Carmelo Anthony. Essa é a alegação da defesa? A alegação, Benny, segundo relatórios e reportagens, é que ocorreu especificamente entre esses dois homens, apesar de haver duas equipes presentes. Acreditamos que muitos garotos se envolveriam se algo fugisse do controle. Porém, até agora, com base nas informações divulgadas, sabemos que há um rigoroso silêncio sobre o caso. Não aprendemos muito desde que isso aconteceu no último ano, pelo que sabemos envolve apenas essas duas partes. Isso é interessante. Isso é interessante, né? E o motivo dele estar lá não é conhecido. Por que ele estava com uma faca também não se sabe. E exatamente o nível de confronto físico antes da facada. Meu palpite é que isso vai ser um fato disputado se Austin foi ou não agressivo quando houve algum tipo de contato físico entre ele e Carmelo. E isso vai ser crucial para tudo isso. Com certeza. Outra coisa importante, Vini, é que não importa como vejam ou o que foi dito, nem a agressividade do ataque verbal, se foi mesmo um ataque de Austin contra Carmelo, talvez até para provocar uma briga. O que foi realmente dito, além da parte física, pode provocar as pessoas. Já vimos isso várias vezes aqui na Court TV com casos que cobrimos. Acho que isso também vai ser crucial quando eles trouxerem isso. E outra coisa, Vini, evidentemente você sabe, tem um monte de estudantes do ensino médio, todo mundo pega o celular na hora e tem vigilância. Tem, sabe, vídeo de celular? Claro, a gente não viu, ninguém viu. Mas se o vídeo mostrar Carmelo como agressor ou apenas um leve empurrão de Austin, seguido de Carmelo esfaqueando com a faca,
Não sei como eles vão lutar contra isso, já que o vídeo mostrará tudo. Certo. Quando se trata de usar força letal em legítima defesa, é sobre a ameaça, o nível da ameaça. Quão razoável é a percepção dele sobre o que ocorre naquele momento. E, no final das contas, é disso que esse caso vai tratar. E como vimos, Cody, na maioria desses casos de legítima defesa, o réu testemunha para contar sua versão sobre isso. Já ouvimos algo? Eu sei que existe a ordem de silêncio. Eu sei que os advogados de defesa não gostam que as pessoas saibam, mas já ouvimos algo sobre Carmelo possivelmente testemunhar em sua própria defesa neste caso? Bem, Vini, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia mencionar essa ordem de silêncio mais uma vez, mas não ouvimos nada. Não ouvimos nada a esse respeito. Na verdade, Vini, nós nem vimos Carmelo Antônio, nem a equipe de defesa dele. Não vimos ninguém das famílias dele ou de Austin Metcalf. Não vimos nenhum dos principais envolvidos desde que cheguei aqui hoje, e já estou aqui há algumas horas, talvez 2 ou 3 horas, e não vi ninguém além, você sabe, das pessoas indo e vindo do tribunal. Fiquei cerca de 1 hora no tribunal antes de voltar para cá e começar isso, mas não vi os principais envolvidos nem ouvi sobre a ordem das testemunhas. O mais importante é saber se Carmelo vai depor pessoalmente. Se ele alegar legítima defesa como jurado, eu gostaria de saber por que você temeu pela sua vida ao usar força letal. Então, tenho certeza de que isso será uma conversa que ele e sua equipe de defesa terão, sabe, de forma muito detalhada, antes que essa decisão seja tomada neste caso. Cody Thomas em McKinney, Texas. Muito obrigado, ótimo te ver. A reação ao que aconteceu com Austin Metcalf foi intensa. Foi absolutamente intensa. E uma grande parte do que aconteceu aqui é que Carmelo Anthony, que admitiu ser responsável pela morte a facadas, mas novamente está alegando legítima defesa em tudo isso, não ficou realmente preso, conseguiu, você sabe, ser solto quando tudo isso ainda estava muito recente, quando tudo isso estava acontecendo. Então, os ferimentos eram muito profundos de um lado. E do outro lado, a família de Carmelo Anthony estava sentindo um certo medo da reação da comunidade. E foi isso que levou essa história e esse caso para os holofotes nacionais. E a mãe de Carmelo Anthony, Kayla Reis, falou em uma coletiva de imprensa para expressar o que a família deles estava passando como resultado do fato de seu filho ter esfaqueado e matado Austin Metcalf. Vamos dar uma olhada em parte disso. Boa tarde. Meu nome é Kayla Reis. Eu sou a mãe de Carmelo Anthony. Há 3 anos minha família se mudou para o norte do Texas em busca de uma vida melhor. Como tantas outras famílias, queríamos dar aos nossos filhos o futuro que nós não tivemos. Meu marido trabalha duro todos os dias para nos sustentar, para garantir que estamos na melhor situação financeira possível. Como mãe em tempo integral, fiz da minha missão de vida garantir que nossos filhos sejam amados, cuidados e apoiados em cada passo do caminho. Após esse trágico incidente, nossa família tem sido atacada. Não importa o que você pense que aconteceu entre Carmelo e os meninos Metcalf, meus 3 filhos mais novos, meu marido e eu não fizemos nada para merecer sermos ameaçados, assediados e caluniados. As mentiras e falsas acusações que foram ditas sobre nós, especialmente na última semana, têm sido esmagadoras. As mentiras e a amplificação delas colocaram minha família em perigo, assim como todos na nossa comunidade, todos os envolvidos na investigação, desde a polícia, os advogados e o pessoal do tribunal. O nosso endereço e o endereço do antigo empregador do meu marido foram divulgados em todas as plataformas de mídia social. Meu marido teve que tirar uma licença porque ele tem medo do que pode acontecer com a nossa família. A saúde mental dele está piorando a cada dia. Nós já suportamos ameaças de morte. Minha filha de 13 anos tem medo de dormir no próprio quarto porque teme o que pode acontecer com ela. E deixe-me ser clara. Então, acho que isso ilustra o que temos falado, que é a reação a esse caso,
a reação ao que aconteceu entre Austin Metcalf e Carmelo Anthony. E a indignação dos dois lados, certo? Indignação absoluta. E aqui você tem a mãe do réu, a mãe do assassino, seja justificado ou não, falando sobre o que aconteceu com ela como resultado de seu filho ter matado Austin Metcalf. E novamente, até mesmo essa reação criou outra reação a tudo isso e então amplificou tudo ainda mais. Mas essa é a realidade da tensão que existe naquela comunidade, a tensão no tribunal e a tensão dentro da sala de audiências. Vamos continuar assistindo. As alegações que foram feitas sobre a doação pública para comprar uma casa ou qualquer outra coisa são completamente falsas. Nós não recebemos um único centavo da arrecadação Kids Go. E a cofundadora deixou isso bem claro. Na verdade, só fomos informadas ontem que poderíamos começar a sacar os fundos. E ainda leva vários dias para receber esses fundos depois que o pedido é feito. Eu não sei por que estamos sendo alvo e sendo discriminadas antes de um julgamento justo. Nosso filho merece os mesmos direitos perante a lei que são concedidos a todos. Ele foi criado em um lar com ambos os pais, com estrutura, estabilidade, amor, e nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Nós acreditamos na Constituição. Nós acreditamos nas leis deste Estado, mas essas leis devem se aplicar a todos nós, não apenas a alguns de nós. Para deixar claro, nós não vamos falar publicamente sobre detalhes específicos do que aconteceu sob a tenda. Naquele dia chuvoso também, há uma investigação em andamento que todos os envolvidos querem que seja completa e justa. Nós acreditamos no processo legal e é nesse momento que a verdade virá à tona, para a família que sofreu a perda. Meu coração, de verdade, está com vocês. Então, para aqueles que apoiaram minha família, obrigada do fundo do nosso coração. Pedimos o seu apoio contínuo, paciência e orações enquanto enfrentamos esse processo difícil. Obrigada. "17 anos, né? Quando é seu filho sendo julgado, eu entendo a reação. Sua família recebe ameaças de morte. Eu entendo a reação. No fim, porém, para a família de Austin Metcalf, a situação é bem diferente. O filho deles de 17 anos não está aqui. O filho deles de 17 anos está morto. E agora um júri deve decidir se a morte de Austin Metcalf foi justificada ou não. Muito obrigado por assistir. Eu sou Vini Politan. Até a próxima, por favor. Não se esqueça de abraçar as crianças.